Boa tarde. Hoje é boa tarde, Benjamin. Boa tarde. Hoje é boa tarde. Então, gente, hoje o nosso horário de história, nós tivemos problema devido à conexão, então nós vamos corrigir as páginas 156 e 157, ok? Que o nosso tema foi sobre os fatos históricos. Então, vamos lá. Pega os livros de história na página 156. Então, a primeira pergunta. Responda com atenção às seguintes perguntas. Na letra A, nós temos: o que são fatos históricos? Então, de acordo lá com o nosso texto de ontem, os fatos históricos são aqueles acontecimentos importantes para uma pessoa ou até mesmo um grupo de pessoas. Na letra B, por que os fatos históricos são importantes? Então, porque eles interferem, de alguma forma, na vida das pessoas para quem os fatos são relevantes. Na letra C, para que os fatos históricos são importantes? Então, novamente, eles são importantes para as pessoas ou também para grupos de pessoas. Letra D, todas as pessoas fazem parte da história? Com certeza, nós aprendemos que a história é construída por todas as pessoas. Licença, Benjamin. Letra E, o que faz um historiador? Então, também de acordo com o nosso texto, um historiador, ele investiga os acontecimentos do passado por meio do que chamamos de vestígios, que são as pistas deixadas pelas pessoas. E na segunda, ela é uma pergunta pessoal, Pesquise e escreva um fato histórico importante para a família de cada um. Terceira, observe as gravuras abaixo e com a ajuda escreva o nome do fato representado por elas. Então, temos a primeira imagem, temos aí a independência do Brasil. Na figura abaixo, temos a escravidão dos negros. Então, a primeira imagem, independência do Brasil. A figura abaixo, a escravidão dos negros. Na figura ao lado, nós temos a imigração. E a última, temos descobrimento do Brasil. Quarta, o presidente da República representa uma personalidade histórica. Então, você conhece o presidente? Se sim, sabemos que é o presidente Jair Messias Bolsonaro. Quinta, relacione as personalidades históricas aos acontecimentos históricos. Na letra A temos Dom Pedro I, e ele foi responsável pela independência do nosso país. Na letra B nós temos a Princesa Isabel, e ela foi responsável pela abolição da escravatura. Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral foi responsável pelo descobrimento do nosso país, descobrimento do Brasil. E Tancredo Neves foi o primeiro presidente, a eleição para presidente da República. Então, fica aí a sequência, letra B, D, C e A. Agora, vamos lá para a página 158 e 159, que é a nossa nova aula do dia. Não coloca isso na boca. Então, o tema de hoje são fontes históricas. Então, você já sabe que todas as pessoas têm uma história de vida e que alguns objetos, como, por exemplo, documentos escritos, fotografias, diários, por exemplo, ajudam a reconstruir essa história. Então, lá na aula passada, a aula que nós tivemos ontem sobre fatos históricos, nós conhecemos o historiador. E o historiador, ele investiga os acontecimentos do passado. E isso ele faz através do que nós chamamos de vestígios. Então, esses vestígios é o que nós chamamos de fontes históricas, que podem ser documentos escritos, fotografias, diários. Então, vamos entender o conceito de fontes históricas. Então, fontes históricas são todos os meios pelos quais podemos obter informações sobre os fatos que já aconteceram. Então, nós temos os exemplos de fontes históricas.
temos objetos, documentos, fotografias, livros, desenhos, pinturas, filmes, vídeos, roupas, mapas, jornais, revistas, músicas e depoimentos. Então, todos esses exemplos que nosso livro cita, nós chamamos de fontes históricas. Então, essas fontes históricas, elas muitas vezes precisam ser armazenadas e guardadas, isso de maneira correta, para que venha evitar algum tipo de dano. Assim, nós temos diversos espaços que eles são organizados para poder guardar essas fontes históricas. Por exemplo, os museus. Os museus, eles guardam os objetos, não é isso? Já as bibliotecas, elas são responsáveis por estar armazenando, guardando livros e documentos. Já as pinecotecas, elas guardam as pinturas. Já as hemerotecas, elas guardam jornais e revistas que posteriormente elas podem ser consultadas. E as mapotecas são responsáveis por estar armazenando, guardando mapas. E também temos as videotecas, que são responsáveis por estar armazenando, guardando vídeos. Então, esses espaços, na verdade, eles são construídos arquivos para manter esses registros, que em geral eles ficam à disposição. Então, como funciona? Um historiador, ou um arqueólogo, ou um paleontólogo, se ele deseja realizar uma consulta, né, de alguma pesquisa, então ele vai até esses espaços. Ele pode estar indo em uma biblioteca, uma videoteca, uma mapoteca. Então ele vai se direcionar até esse local para poder realizar a consulta de alguma pesquisa ou alguma dúvida que ele tenha, certo? Então essa é a função desses estabelecimentos. Agora vamos lá na 159. As fontes históricas ainda podem ser classificadas em 4 categorias, que são elas. Nós temos documentos escritos, fontes orais, objetos arqueológicos e coleções. Então vamos entender como funcionam essas 4 categorias. Os documentos escritos são registros oficiais que estão relacionados aos fatos históricos, como por exemplo, certidão de nascimento, certidão de casamento ou até mesmo as cartas. Então, a certidão de nascimento de vocês são chamados de documentos escritos, tá bom? E é uma fonte histórica. Por exemplo, a certidão de casamento do papai e da mamãe. Então, é um documento escrito. Sendo assim, é uma fonte histórica. Agora vamos entender as fontes orais. São registros de memória de pessoas e de tradição oral de um povo ou até mesmo um grupo de pessoas. Por exemplo, as lendas que existem do folclore, por exemplo. Como é o nome daquela lenda, né? A lenda do Pindaré, da cobra, né? Que diz que a cobra está naquela torre. No trilho, não tem um negócio assim. Isso, essa lenda de Pindaré é uma fonte oral. Sendo assim, é uma fonte histórica. Já a categoria objetos arqueológicos são utensílios e instrumentos utilizados no dia a dia de pessoas que viveram em períodos passados, como por exemplo, um móvel que é bastante antigo, né? Passou por várias gerações. Então, nós chamamos de objeto arqueológico, sendo assim uma fonte histórica. Pode ser também construções, pode ser um vaso também, bem, por favor. Vaso também, entendido? Agora, quando eu tenho a categoria coleções, são conjuntos de exemplares de determinados registros que têm valor histórico, como por exemplo, tem as revistas, os jornais, fotos, selos. Tem pessoas que colecionam selos, né? Isso, sendo assim, é uma fonte histórica. Então, as fontes históricas nos indicam como se deram, por exemplo, acontecimentos ocorridos ao longo do tempo de uma determinada cidade. E onde é que você vai estar encontrando esses registros? Através de documentos, de fotos, né, de depoimentos das pessoas. Então, por exemplo, se você
quiser conhecer a história de Santa Inês, então você vai atrás de depoimentos, de fotos, de livros também, de jornais, né, depoimento de pessoas antigas e assim por diante. Então, isso nós chamamos de fontes históricas, certo? Então, essa é a nossa aula de hoje, que nós não tivemos pela manhã.